eu falei um vídeo que viralizou, não existe nenhuma prova contemporânea da existência de Jesus. Flávio Josefo não é contemporâneo. Nunca testemunhou nada daquilo que está escrito no Novo Testamento. O relato que vocês acham que sabem que escreveram já foi mostrado e foi fabricado pela igreja. E se Moisés não existiu? A diferença é que eu não dependo de Moisés para ser judeu. Um judeu não precisa de Moisés para ser judeu? É sobre essa fala que nós estaremos comentando hoje aqui no canal Or HaTorá. Meu nome é Flávio Teles, conhecido como Ezra Ben-Nó nas redes sociais. Eu gostaria de convidar você desde já a curtir, compartilhar e comentar também sobre o conteúdo desse vídeo. Hoje nós estaremos comentando uma fala que é a fala do Rabino Dor Leon, aonde em um podcast, onde ele participa nesse podcast falando acerca de Yeshua, que é o assunto preferido dele, e ele vai nesse podcast falar sobre a existência histórica de Yeshua. Ele diz que não existe nenhum historiador contemporâneo de Yeshua e que Flávio Josefo, segundo ele, não é contemporâneo de Yeshua, ou seja, os relatos de Flávio Josefo não são válidos na perspectiva dele e que, portanto, ou seja, por não haver um historiador contemporâneo de Yeshua, então Yeshua não existiu. E, é claro, quando ele levanta essa base de argumentação, ou seja, precisa-se de um historiador contemporâneo para validar a existência de algo ou alguém, ele levanta também a possibilidade de outras pessoas pedirem historiadores contemporâneos de Davi, historiadores contemporâneos de Moisés, inclusive de tantos outros personagens bíblicos. Então, vai ser quando ele vai para se justificar, para se defender, ele vai comentar sobre que, então mostre uma evidência histórica de um historiador contemporâneo de Moisés. Ele vai dizer que é diferente do cristianismo, ele não precisa de Moisés para ser judeu. Essa fala ela é interessante porque ela pode ser passiva de algumas interpretações, de entendimento. Ela também pode, inclusive, gerar desconfortos dentro da própria comunidade judaica, porque da forma como o Dor Leon coloca a situação, parece que Moisés não tem tanta importância assim dentro da comunidade. E é claro, se um cristão falar que não precisa de Moisés, isso vai soar justamente, o cristão ele tem uma teologia antinomiana, isso aí o cristão ele é antissemita. Mas por se tratar de um rabino, então eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui acerca disso, né, dado que foi um rabino, e eu estarei aqui fazendo alguns comentários e citando alguns trechos da lei, principalmente de Rambam, pois Rambam traz informações importantíssimas acerca de Moisés, e o que eu irei falar aqui servirá também, eu lançarei a base para os próximos vídeos, porque dentro do pensamento judaico, principalmente em obras como Mishneh Torah, aonde ali dentro do Mishneh Torah, principalmente no tratado de Yesod HaTorá, fala justamente sobre os fundamentos da Torá. Então, quando você lê o Mishneh Torah, na parte que fala dos fundamentos da Torá, você vai ter ali algumas informações interessantes, onde Rambam ele vai falar justamente da profecia de Moisés. O texto vai mostrar, é claro, Rambam ele vai falar isso com base em algumas obras, em linhas de pensamento, mas ele vai mostrar que Moisés pratica a profecia de Moisés e que em Israel não houve profeta como Moisés. E eu gostaria de estar lendo com vocês aqui alguns trechos que são bem interessantes, e isso vai servir para que não só eu, mas vocês mesmos analisem a fala do Dor Leon e deem as suas opiniões acerca disso, né? Mas antes disso, imagine, irmãos, num debate, a gente tem visto aí os canais de YouTube promovendo essas discussões, promovendo podcasts entre pastores e rabinos, promovendo esses encontros de debates de ideia, não é debate de pessoa. E aqui, o que eu estou trazendo aqui é justamente, eu tenho falado sobre isso na internet, sobre muitas pessoas dentro do movimento judaico, na ânsia de tentar desconstruir e deslegitimar Yeshua e os textos de Netzarim, na minha opinião, ao meu ver,
tem se usado uma base argumentativa que ela é passiva não só de refutação, mas ela cria também brechas e vulnerabilidade dentro da própria concepção, dentro da própria crença judaica. Então, se eu peço a você uma evidência histórica de um historiador contemporâneo de Yeshua, eu também posso exigir o mesmo da tua fé. Eu posso exigir os mesmos conceitos, os mesmos princípios, as mesmas regras que você aplica para mim, eu posso aplicar para você. Então imagine agora pessoas que seguem uma linha agnóstica, que vivem uma religiosidade secular, né, que tem um comportamento religioso totalmente secular, e isso está se tornando comum, é um movimento que vem crescendo hoje no país, onde pessoas estão falando de Bíblia, buscando textos para refutar as próprias escrituras, um cigarro na boca, xingando palavrão e falando de coisas e de assuntos, muitas das vezes, assuntos sagrados, né? Então, eu quero fazer aqui algumas leituras e deixar para que vocês também comentem e participem, né? Justamente por conta disso. Ao meu ver, a base de argumentação do Doleon é uma base argumentativa que põe a fé judaica em descredibilidade, ou seja, ele cria uma vulnerabilidade. Então eu vou ler aqui o texto para vocês e vocês tirem as conclusões. O texto que eu vou ler é um texto da Alahá, é um material de Rambam, é o Mishneh Torah, mas eu vou ler aqui o livro de Yesod HaTorah, Os Fundamentos da Torá, o capítulo 7, o verso 6. Eu vou ler o verso 6 e eu vou ler uma nota de rodapé que existe no verso 6, e essa nota ela é muito interessante. O capítulo 7, o verso 6 vai dizer assim: todas as declarações feitas acima descrevem o caminho da profecia de todos os profetas antigos e posteriores, com exceção de Moisés. Ou seja, Moisés não entra dentro do que está sendo falado aqui, ele vai explicar por quê. Nossos mestres, o mestre de todos os profetas. Ele está dizendo que Moisés é o nosso mestre, ou seja, Rambam está dizendo isso, e o mestre de todos os profetas. Então, já começa por aí. Moisés não foi só um grande profeta, ele é visto dentro da tradição como o mestre de todos os profetas. Então daí você vai entender a importância, o impacto que se tem de negar Moisés, e até dizer que Moisés, nós não dependemos de Moisés para a questão da judaicidade. E você também compreende, é claro, do lado cristão, a importância que se tem quando o cristianismo ele nega os textos de Moisés, a literatura hebraica, a Torá. Você vai ver o próprio Mashiach falando no capítulo 5, verso 24 de Yohanan, que aquele que se você não conhece, nega Moshe, você nega o Messias. Aí o texto continua e vai dizer assim: qual é a diferença entre a profecia de Moisés e a de todos os outros profetas? A percepção divina é concedida a todos os outros profetas em um sonho ou visão. Moisés, nosso mestre, profetizava acordado e em pé, como afirma Bamidbar, Números 7:89. Quando Moisés entrou na tenda do encontro para falar com ele, ouviu a voz que lhe falava. Então, você vai ver que o texto está falando justamente da capacidade profética de Moisés, que era uma capacidade incomum, ela não existe, de acordo com as obras judaicas, não houve ninguém com a capacidade profética de Moisés. Então, existem pelo menos 3 níveis de profecia, e Moisés ele estava no nível mais elevado. Ninguém chegou. As obras místicas, como o Sefer Zohar, quando vão fazer comparações entre Moshe e Mashiach, então existe um debate onde se entende ou se cogita a possibilidade, e eu acredito nessa possibilidade, né, eu vejo dessa forma, que Mashiach ele será alguém superior a Moisés. Ele terá um grau de revelação, a Torá que virá por meio dele será uma Torá praticamente uma Torá nistá, uma Torá oculta, que ainda não foi revelada. Yeshua ele fez exatamente isso na sua vinda. Porém, eu li aqui o capítulo 7, verso 6, e existem algumas notas aqui. Então eu vou ler uma nota do capítulo 6, né, onde diz assim: com exceção de Moisés, nosso mestre, o mestre de todos os profetas. Então, Rambam, ele coloca uma nota, e nessa nota vai dizer assim:
O sétimo dos 13 princípios da fé listados pelo Rambam em seu comentário, a Mishnah afirma. Então, o comentarista coloca o sétimo dos 13 princípios, ele vai comentar. Acreditamos que Moisés foi o mestre de todos os profetas. Ele foi superior a todos os profetas que o têm precedido ou surgido depois. Ele foi o máximo da raça humana. Dê atenção para isso. O texto está dizendo que ele foi o máximo da raça humana. Sua compreensão de Deus superou a de qualquer homem que existiu ou que existirá. Ele se elevou acima do nível humano. Ou seja, Moisés ele sai praticamente desse nível humano e se eleva acima. Ou seja, você já começa a ter praticamente, vislumbrar uma visão agora sobre-humana de Moisés. E o texto vai dizer, ele atingiu o nível angelical. É claro que quando um messiânico, um cristão, começa a falar de Mashiach e Yeshua dentro de uma perspectiva sobre-humana, isso é visto como avodazará, uma série de coisas, como se houvesse uma impossibilidade disso acontecer. Só que você está vendo aqui, olha que eu estou lendo uma obra haláquica. Eu não estou lendo uma obra mística, esotérica, no sentido de algo escondido, reservado, oculto. Eu estou lendo uma obra haláquica. Imagina quando você pega obras agora místicas que vão tratar de assuntos espirituais, assim, de espiritualidade, de coisas mais subjetivas acerca de Moisés, acerca de Yeshua, acerca de capará, de sacrifício. Então o texto está falando que Moisés praticamente chegou no nível angelical. Então ele não era... Então, isso aqui, qual é o objetivo aqui? Não é para a gente não ir para um outro lado. Você vê a importância que Moisés tinha dentro da comunidade, que ele tem dentro da comunidade. Moisés não é só um profeta. Moisés é o maior legislador. O que a tradição ela vai dizer? Que a Torá Shebel-Peh, você tem a Torá Shebir-Tav, que foi dada ali ao pé do Monte Sinai, e a tradição vai ensinar, com base principalmente no Tratado de Shabat, que, juntamente com a Shebir-Tav, a Torá escrita, veio a Shebel-Peh, a Torá oral, ou seja, todas as explicações de Moisés, segundo os rabinos, elas vieram por meio da Torá Shebel-Peh, que foi dada para Moisés, e por meio de Moisés, então, você tem acesso a essas obras que veio por Moisés. Moisés deu as explicações da Torá escrita. Ou seja, se você tira Moisés, você tem o quê? Você tem os sábios. Se você tira Moisés, você tem Torá escrita, você tem Torá oral, você não tem nada. Como que Moisés, como que um judeu ele não precisa de Moisés? Então, assim, é algo muito que pode ser contestado. Não é uma frase assim tão simples de se dizer. Não é algo assim tão comum. Eu não preciso de Moisés para ser judeu. Da forma como foi colocado, parece que Moisés é um indivíduo comum. E não é. Moisés ele não é um indivíduo qualquer. Ele é tão elevado de acordo com as obras judaicas que ele é colocado até a nível angelical. O texto continua. Aí existe uma recomendação, ver capítulo 1, Alahá 10, e a passagem de Shemoná Peraquim, capítulo 7, mencionada nas notas, que relata que Moisés havia se refinado completamente e a única barreira que o separava de Deus era o próprio funcionamento de um intelecto humano independente, ou seja, ele chegou em um nível que a única coisa que o separava de Deus era um intelecto independente. Ele tinha um intelecto independente. Quando o movimento Netzarim fala de Mashiach, por isso que eu falei que isso aqui vai servir de base para outros materiais, então, Mashiach, ele vai ser visto como uma emanação, ele está dentro de um nível de revelação, né, e de acordo com obras místicas judaicas, considerando a pré-existência de Mashiach, de acordo com algumas obras, quando se considera ele como Zeir Anpin, a face pequena, a face curta ou a face encurtada, existe um nível de separação. E Mashiach ele é visto como alguém que está num nível muito próximo da fonte. Moisés aqui está sendo colocado praticamente quase que
da mesma forma. Então, negar Moshe, negar que, dizer que eu não preciso de Moisés para ser judeu, eu acho que é uma bola fora. Principalmente pedir provas de contemporâneos históricos para evidenciar ou validar a existência histórica de Yeshua. Então, é outra bola fora. Então, irmãos, eu espero que esse vídeo sirva para fortalecer a sua fé, né? Fortalecer a sua emuná em Yeshua HaMashiach. Compartilhe, curta, comente esse material, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva também no canal para que você possa acompanhar todas as nossas atualizações. Temos publicado vídeo quase que diariamente aqui no canal Torá, tá bom? Então, agradeço a todos que ficaram conosco até o final desse conteúdo e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Torá. Shalom, shalom.